Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula, desta vez a primeira aula de Sociologia, tá bem? Então vamos aqui apresentar de maneira panorâmica alguns elementos para a gente compreender essa ciência. Primeira coisa que você deve saber é que, obviamente, a Sociologia tem como objeto de estudo a sociedade, certo? Então faz uma ciência da sociedade. Essa questão ela é importante, certo, aprendermos, não apenas conceitualmente, mas porque ela nos permite detectar exatamente o que possibilita a sociologia surgir como ciência. É importante a gente lembrar que a sociologia ela surge em meados do século XIX, a partir do filósofo francês Auguste Comte, e ela está vinculada a um conjunto de ideias que vai ser chamada positivismo. E esse conjunto de ideias dessa corrente de pensamento positivista entendia que a sociedade deveria ser compreendida exatamente com o método da ciência, que era aplicada às questões naturais. Então, a ciência estava se desenvolvendo bastante na medida que o capitalismo ia se consolidando após a sua fase mercantil, a sua pré-fase, vamos dizer assim, de desenvolvimento, conhecida na história como mercantilismo, e as ciências elas vão se aprofundar. Vocês percebem então que nesse momento, inclusive, a filosofia ela vai perder um espaço significativo, porque com o desenvolvimento, certo, da sociedade capitalista, vai surgir a necessidade de aumentar significativamente a produção. Então a gente vai ter para isso um processo de experimentação cada vez maior, certo, das tentativas de responder às questões que estavam colocadas, e isso, certo, vai ter dois efeitos. Primeiro, é que para essa produção ela acontecer num volume maior, nós vamos ter, quer dizer, determinados campos de conhecimento tendo apenas um objeto de estudo, é isso que a gente vai chamar de ciência. Segundo, também integrando aquilo que a gente chama de ciência, nós vamos ter um processo de experimentação dessas hipóteses para verificar se elas, portanto, dão conta das necessidades que estão colocadas. Como a filosofia, como a gente já viu, ela não tem um único objeto de estudo, tampouco ela exige uma experimentação para ter validade, que a filosofia exige um encadeamento lógico de ideias e, obviamente, o objetivo de procurar responder questões, mas o elemento da experimentação não está colocada como método da filosofia. Então, a gente vai ter, diante do rápido desenvolvimento da sociedade, as ciências oferecendo, naquele momento, e até hoje, é claro, respostas muito mais rápidas do que a filosofia. Então, essa galera aí positivista, ela vai dizer o seguinte: olha, a filosofia é importante, cumprir um papel legal, mas são muitas elucubrações, são muitas teses, são filósofos que superam os outros filósofos, mas para a gente dar conta de entender realmente a vida, nós precisamos, portanto, no caso da sociedade, tê-la como objeto, tal qual as ciências naturais o fazem, e, portanto, aplicar esse método das ciências naturais sobre a sociedade como objeto de estudo para, portanto, a partir daí compreendê-la melhor. Então, veja, a sociologia ela tem a sociedade como objeto de estudo e a origem da sociologia ela está inserida num debate que é um debate que surge nos primeiros momentos de desenvolvimento da sociedade capitalista e que, portanto, procura aplicar ao entendimento da sociedade as leis, os métodos que eram aplicados às ciências naturais como um todo. E aí essa disputa é muito interessante porque ela vai tomar conta, vamos dizer assim, as ciências como um todo, do espaço que era ocupado antes pela filosofia. Esse processo é muito significativo porque a gente poderia até dizer, olha, diante disso a filosofia ainda tem alguma função? Esse é o debate, podemos dizer assim, que sempre surge nesses momentos. Mas sim, obviamente a filosofia continua tendo uma função significativa, exatamente porque ela tem a condição de, inclusive, ter a ciência como seu próprio objeto de estudo. Porque tudo é objeto de estudo da filosofia.
Então, por exemplo, quando a gente discute, sei lá, nos dias atuais, a maneira como o processo de vacina contra o Covid-19 vem se desenvolvendo, nós estamos, em grande medida, fazendo filosofia. Vamos imaginar, por exemplo, que todos os laboratórios, ao invés de produzir a vacina como objeto de lucro, se juntassem para produzir em conjunto uma vacina que respondesse rapidamente a essa demanda da pandemia e fosse oferecida à humanidade como um todo. Nós já teríamos superado a pandemia. Por que isso não acontece? Isso não acontece porque a lógica da sociedade capitalista é o lucro e tudo é transformado em mercadoria, inclusive as vacinas, certo? E aí a gente tem essa situação que nós estamos passando hoje. Veja, quando eu faço esse tipo de discussão, eu estou fazendo uma discussão filosófica, uma discussão sobre a ética da ciência, percebe? Então, a filosofia ela é absolutamente necessária. Agora, ela obviamente perde espaço, né? Porque aí você vai ter, por exemplo, no campo da economia, as ciências econômicas, né, se desenvolvendo para dar conta do que é microeconomia, macroeconomia, como é que funciona a relação de produção. Então, quando a gente vai, sei lá, pegar a biologia, quando a gente vai pegar outras ciências, certo? Nós vamos ver que há uma particularização do objeto de estudo. Cada ciência tem um objeto de estudo. Essa particularização permitiu com que o desenvolvimento científico fosse mais acelerado e os positivistas, vendo tudo isso a partir do Comte, propuseram, portanto, que a sociedade aderisse o mesmo método, o método das ciências naturais, tá certo? Então, essa é uma primeira aula para a gente entender esse surgimento da sociologia. E é claro, meus amigos e amigas, que, bem, muito embora o Comte tenha proposto isso, surgiram outros sociólogos dizendo, bem, não é por aí não, certo? É preciso compreender que a sociedade tem uma dinâmica diferente do conjunto das outras ciências, que a sociedade ela não sofre os mesmos efeitos, não se desenvolve da mesma maneira com que a natureza. Portanto, aplicar os métodos da ciência natural na sociedade é complexo, não daria certo. Então, vai começar a partir daí os primeiros embates dentro da sociologia, certo? Então, eu queria apenas nessa primeira aula introduzir um breve histórico do surgimento da sociologia e também demonstrar que a sociologia ela não surge do nada, ela é, portanto, fundada a partir de uma pavimentação histórica ali marcada pela consolidação do capitalismo e inserida dentro de todo um debate de desenvolvimento científico, ok? E é claro, ela vai surgir como uma necessidade. Qual a necessidade? Compreender melhor como se desenvolve a sociedade. De que sociedade os caras estão tratando? Os caras estão tratando a sociedade capitalista que acabou de nascer naquele período, né? Claro, meados do século XIX, eu estava ali em fase de consolidação. Tá bem? Muitos países ainda não tinham nem feito suas revoluções burguesas ainda, ok? Então isso é um outro debate. Provavelmente nós vamos falar também de revoluções burguesas, tanto na aula de filosofia quanto de sociologia, porque é necessário compreender o momento histórico para entender o que cara estava falando. Mas por enquanto eu quero ficar por aqui, certo? Não me alongar muito, é apenas um vídeo introdutório sobre a sociologia com algumas informações. Mas não adianta a gente fazer vídeos longuíssimos e essas informações, ter tantas informações sejam difíceis de captar. Por enquanto, essas são as triviais para a gente dar os primeiros passos. Na próxima aula nós vamos então compreender melhor quais eram as ideias do Augusto Comte, ok? Lembrando, última dica, antes de terminar a aula, a gente deve estudar as várias vertentes da sociologia, mas além do Comte, vocês têm que terminar o ano compreendendo no mínimo, certo? O básico, certo? Das propostas sociológicas do Max Weber, do Emile Durkheim e do Karl Marx. Esses caras aí, certo? Vocês têm que compreender de maneira profunda. Não quer dizer que os outros não são importantes, mas esses três são absolutamente centrais para quem estuda sociologia, para a vida, para as provas do Enem, certo? E para a gente compreender como é que os caras entendiam a nossa sociedade, quais são as contribuições aí que derivaram deles e o conjunto de outros pensadores que, portanto, a partir do conhecimento que esses caras produziram,
elaboraram novas ideias e novos caminhos. Tá bem? Tchau, tchau, até breve.